Bom, continuando então o processo de formação de plaquetas, nós falamos da formação, do megacariócito, né, que ele vem a partir de um megacarioplasto, forma o megacariócito. O megacariócito, se a gente for estudar ele, tem megacariócito do tipo 1, 2, 3, 4, muda muita coisa de um para outro, pouca coisa a nível de morfologia, a gente não vai entrar nisso. Mas só para complementar, algo que é muito interessante falar sobre o megacariócito, é que o megacariócito ele é uma célula poliploide. O que é uma célula poliploide? É uma célula que tem mais de 2 conjuntos de cromossomos homólogos dentro dela. E por que ela é poliploide? Porque ela passa por um processo que eu chamo de endomitose. O que seria esse processo de endomitose? Endomitose é o processo de duplicação de cromossomos, que deveria gerar, né, células filhas, só que essas células filhas que vão ser geradas são células filhas que possuem o dobro de cromossomo de uma célula normal. Se a gente for pegar as células tradicionais do corpo, nossas células elas possuem 44 cromossomos autossomos, né, são 22 pares desses cromossomos e 2 cromossomos sexuais, ou seja, um par de cromossomo sexual. Ou seja, nós temos ao todo 46 cromossomos. Só que quando a célula ela passa pelo processo de endomitose, ela duplica a quantidade de cromossomos, só que ela não finaliza a divisão celular, ou seja, ela não passa por telófase e ela não faz a citocinese, que seria a divisão do citoplasma. Então ela vai ficar uma célula grande, né? Tem o dobro ali de citoplasma, só que também tem o dobro de cromossomos. Então, nós chamamos o megacariócito nós caracterizamos, né, o megacariócito como uma célula poliploide, pela quantidade de cromossomos que ele tem. E por isso, para ter essa poliploidia, ele passa pelo processo de endomitose. Bom, olhando a figura aqui eu vou dar origem às plaquetas. Então, o que eu observo? Essa estrutura é uma medula óssea, então onde que eu vejo as células seria o tecido, a medula óssea vermelha, né, eu tenho precursores, eu já tenho células adultas, e no meio eu tenho um capilar sanguíneo da medula óssea que nós chamamos de sinusoides. A setinha verde indica um leucócito, que foi formado na medula óssea, ele já está pronto, e ele cai no sinusoide e vai para a corrente sanguínea periférica. A seta vermelha indica uma hemácia, que foi formada na medula óssea, ela cai no sinusoide e vai para a corrente sanguínea periférica. E aí, aqui na parte de baixo, essa célula grandona é o nosso megacariócito. O que o megacariócito faz? Ele emite projeções do seu citoplasma dentro dos sinusoides e ali ele libera a plaqueta. Então, o megacariócito, ele emite um prolongamento do citoplasma dentro dos capilares da medula óssea, indicados ali na setinha amarela. E do lado esquerdo da imagem, a gente pode ver que o final desses prolongamentos, eles já começam a se soltar. E ali a gente tem a liberação das plaquetas. Eu não libero plaqueta no estroma da medula óssea, essa plaqueta chega no sinusoide. Não. A plaqueta, ela é liberada dentro do capilar da medula óssea, tá? Então é bem interessante esse processo. Plaquetas ou trombócitos, tanto faz o nome que a gente vai dar para ela. Só que aqui, seguindo do lado esquerdo as setinhas amarelas, as plaquetas são corpos discoides, lógico que anucleados, porque são fragmentos de citoplasma de megacariócito. Plaquetas não são células. Uma plaqueta, ela dura em torno de 10 a 14 dias dentro do nosso corpo, depois ela é destruída, caso ela não exerceu sua função. E toda a frota ali de plaquetas, a gente acaba renovando tudo isso. Função de plaquetas. Hemostasia. O que é hemostasia? Hemostasia seria, no caso aqui da plaquetas, garantir a coagulação. Então, a gente vai seguir o desenho agora. Nós temos em seta azul um vaso sanguíneo íntegro, um vaso sanguíneo normal. A seta laranjinha mostra uma lesão no vaso. Então, a gente pode pensar que essa lesão foi provocada pela agulha no momento da coleta de sangue. Então, esse sangue começa a extravasar, e o corpo jamais pode deixar que isso aconteça. A seta verde indica que há a formação de um coágulo no local da lesão. Só que para formar o coágulo, primeiramente, eu tenho a formação de um coágulo de plaquetas, para depois formar o coágulo de fibrina.
para formar o coágulo de fibrina, eu preciso obrigatoriamente da cascata de coagulação. Só que, como a fibrina demora um pouquinho para ser formada, as plaquetas elas chegam primeiramente no local, elas vão promover um tampão plaquetário e impedir com que esse sangue extravase. Então, dessa forma, ela impede com que o sangue saia de dentro do vaso para o tecido, por exemplo. Um paciente normal, ele tem aproximadamente, sendo que esse valor ele pode variar de acordo com o laboratório, ele tem aproximadamente de 1.500 a 400, desculpa, gente, 150.000 a 450.000 microlitros de plaqueta por microlitro de sangue. Nós vamos trabalhar com o nome trombocitopenia ou plaquetopenia, quando eu tenho diminuição no número de plaquetas desse paciente. E qual que é o problema disso? O problema disso é que o paciente ele começa a sangrar. Muito fácil de observar esses sangramentos por plaquetopenia no nariz, na gengiva, só que isso acontece por todo o corpo. A dengue, por exemplo, o paciente na dengue, ele tem plaquetopenia, ele tem trombocitopenia, e aí ele fica todo manchadinho de vermelho, por exemplo, ou então ele sangra nariz, ele tem hemorragias mais fortes, mais severas. Pacientes idosos, por exemplo, a gente é muito fácil eles tomarem anticoagulante, né? Anticoagulante que inibem a agregação de plaquetas. Muitas vezes idosos, eles possuem um número normal de plaquetas. Só que as plaquetas, elas não agregam. E aí é muito fácil a gente ver no idoso manchinhas roxas, principalmente na mão, no braço. É muito comum. Então, a trombocitopenia ou a plaquetopenia, ela leva a sangramento. Só que o que a gente tem que pensar? Às vezes eu tenho a quantidade normal de plaquetas, mas elas não funcionam. Eu vou chamar isso de trombocitopenia? Não, porque daí é algo relacionado à disfunção, né, da plaqueta e não à quantidade. Trombocitose seria o aumento do número de plaquetas. E qual que é o problema de eu aumentar o número de plaquetas? Qual que é o problema de eu ter uma trombocitose ou uma plaquetose? Também, tanto faz como a gente vai chamar. O problema é que uma quantidade muito alta de plaquetas, essas plaquetas elas podem agregar dentro do vaso sanguíneo, formando coágulos, que nós chamamos de trombo, e esses trombos eles vão entupir vasos pequenos em várias regiões do corpo, por exemplo. Se entupir na cabeça, eu tenho AVC, se entupir no coração, eu tenho infarto. Se isso acontecer nos membros inferiores, por exemplo, eu tenho aquela trombose, que muitas vezes tem que cortar os membros, cortar o pé, cortar a perna, e assim por diante. Então, no hemograma, eu sempre libero a contagem de plaquetas, isso é o tradicional, nós já discutimos, existem alguns aparelhos agora que eles liberam o plaquetograma. Plaquetogramas são valores em que eu vou avaliar tamanho de plaqueta, eu vou avaliar a quantidade de plaquetas em porcentagem. A gente pode discutir um pouquinho sobre plaquetograma no Zoom. Eu não vou entrar em plaquetograma agora, vou deixar para quando a gente trabalhar a coagulação, porque senão vai acabar ficando muito pesado para vocês. E muitas vezes no hemograma, o que eu observo? Eu observo também o tamanho dessas plaquetas. As plaquetas, elas são pequenininhas. A gente pode ver nas fotos desse slide, essa figura de cima, por exemplo, nas fotos anteriores. Só que às vezes eu pego plaqueta grande ou plaqueta gigante no sangue do paciente. Ou seja, o tamanho está fora do comum, do normal. Isso não é bom, porque não é porque ela é grande que ela vai funcionar. Muitas vezes uma plaqueta grande, ela pode promover a formação de trombos ou ela não forma coágulo. Então é um problema. Se a gente pegar as fotos de baixo do slide, a primeira foto do lado direito, do lado esquerdo, primeira foto do lado esquerdo, eu tenho uma plaqueta grande. Ela é tamanho bem maior em relação às demais, só que ela não é do tamanho de uma hemácia. A gente consegue comparar tamanho. Agora, se eu pegar as duas últimas fotos, por exemplo, do lado direito, eu tenho plaquetas gigantes. São plaquetas de tamanho aumentado e que o tamanho dela é superior ao tamanho de uma hemácia. Aqui, deixei só um esquema da cascata de coagulação, só para vocês irem relembrando. A gente vai estudar cascata de coagulação, desculpa, gente. A gente vai estudar todas as vias da cascata de coagulação. A foto do lado direito, eu tenho a formação da fibrina. A fibrina é toda essa rede amarela, né, o coágulo de fibrina.
Só que antes de formar a fibrina, a gente tem as plaquetas. E embaixo tem um link, eu vou deixar postado para vocês no Word. Esse link ele traz um pouquinho sobre a coagulação, uma animação bem legal, bem interessante sobre a coagulação do sangue e a gente deixa muito mais claro esse processo de coagulação, de quem chega primeiro, é a fibrina, é a plaqueta. Então eu gostaria realmente que vocês assistissem. É um vídeo curto, bem interessante, bem animado, lá do professor Naum, da Academia de Ciências e Tecnologia. Bom?